Muita gente fala, não tem Kung Fu tradicional no Sandá, o Sandá é só esporte, você não vê as técnicas do tradicional, esse tipo de coisa. Tá na hora da gente acabar com essa polêmica do Kung Fu tradicional versus Sandá, e é isso que eu vou fazer nesse vídeo hoje. Já sendo curto e grosso, bem direto com você, existe Kung Fu tradicional no Sandá sim, eu vou te falar por quê e também porque muita gente não enxerga isso. O meu nome é Jerônimo Marana, criador da Fórmula 3P, a única fórmula que te ensina o passo a passo para lutar Sandá como os atletas que disputam o campeonato mundial. Se você quiser conhecer, link aqui embaixo na descrição, link passando aqui em cima também. Não tem desculpa para você falar que não conhece a fórmula, nunca viu, porque falta de aviso não foi. Então vamos lá. Bom, existe sim Kung Fu tradicional no Sandá, ele sempre esteve lá. E o motivo que você não percebe, bom, existem vários motivos, né? Mas o primeiro deles é muito simples. O Sandá, quando ele era uma novidade, estava começando, no início as técnicas mais simples eram o que funcionava, né? Você já deve ter ouvido alguém falar para usar o arroz com feijão no Sandá, aquilo que funciona, né? Então assim, lá no passado as técnicas mais simples era o que funcionava. Mas hoje em dia a modalidade se desenvolveu a um ponto, se desenvolveu tanto que você não consegue mais, só com técnicas mais simples de 20, 30 anos atrás, se destacar. Um atleta que vence, ele precisa de muito mais, então assim, não adianta mais só aquele arroz com feijão, você precisa de um cardápio mais completo aí, se você quiser se destacar no Sandá. E no início, talvez essas técnicas mais simples resolvessem todos os problemas ali da luta, mas como falei, a modalidade se desenvolveu muito, os atletas estão com um nível cada vez mais alto e o Sandá se volta cada vez mais para as técnicas, entre aspas, tradicionais, para resolver esses problemas, para resolver as situações de luta que vão surgindo conforme o desenvolvimento da modalidade. Então vai subindo o nível e se percebe a necessidade de se voltar para técnicas que estavam meio que esquecidas ou que ainda não tinham sido adaptadas para o Sandá. Isso fica muito evidente, principalmente quando você vê técnicas no Sandá que são muito presentes no Shuai Jiao, embora Shuai Jiao não seja uma modalidade que faça parte do Wushu. Se é estranho para você ouvir isso, dá uma olhada no link que eu vou deixar, no vídeo que eu vou deixar passando aqui em cima, um vídeo, um artigo, alguma coisa assim, vou deixar aqui na descrição também, se eu não esquecer. Mas fica cada vez mais evidente quando você percebe essas técnicas, né? Porque o Shuai Jiao é uma arte marcial muito tradicional, muito antiga, e você vê muitas das técnicas dessa modalidade presentes no Sandá. Então essa é uma, não a única, mas uma das provas de que essas técnicas de estilos tradicionais estão sim presentes no Sandá. A única coisa é que talvez o Sandá tenha chegado nessas mesmas técnicas, mas não pelos mesmos caminhos dessas artes marciais, esses estilos que você está acostumado a ver. Até porque o Sandá surgiu em um momento diferente, com um objetivo diferente do que esses estilos estavam sendo praticados. A própria maneira como a gente pratica a maioria desses estilos tradicionais surge de um momento de transformação na China que já nem se treinava arte marcial, mas muito pensando em autodefesa. E era um momento até que estava começando a esportivizar as artes marciais chinesas, muito seguindo o modelo do que aconteceu no Japão. Então, as técnicas do Sandá são desenvolvidas visando um objetivo esportivo e tem o seu próprio método para se treinar e se atingir esse objetivo, que é um método diferente desses estilos tradicionais. Objetivos diferentes, métodos diferentes para se alcançar um objetivo. Aliás, eu acho que falar em tradicional e moderno não é nem muito adequado, porque o Sandá também é uma tradição. Talvez a gente possa falar em arte marcial de cultura popular e arte marcial em cultura de massa, talvez, né? Porque talvez a diferença aí entre o Sandá nessa questão é que esses estilos que a gente conhece surgiram no meio do povo, ali como cultura popular mesmo, e o Sandá já surgiu como uma modalidade institucionalizada, né, que não surgiu no meio do povo, mas uma organização que resolveu criar
uma modalidade esportiva. Mas o Sandá tem a sua própria tradição, as suas próprias formas de se treinar, e também faz parte da cultura chinesa. Então o Sandá também é uma forma de tradição, também é um tipo de tradição. Agora, por que você não consegue enxergar essas técnicas que você vê em estilos tradicionais dentro do Sandá? Bom, tem vários motivos. Você já deve ter ouvido algum professor, alguém falar que o Sandá é a luta do Kung Fu. Falar dessa forma é um erro, porque o Sandá não é a luta do Kung Fu, ele é uma delas. Ele é a luta esportiva do Wushu, assim como o Lei Tai é a luta esportiva do Koshu. Vou deixar vídeo falando sobre isso aqui também, se você quiser se aprofundar, que eu não vou me aprofundar nessa discussão, que eu já tenho um vídeo falando só sobre isso. Mas é uma das formas de lutar, e o Sandá é uma das lutas esportivas dentro das artes marciais chinesas. Não é a luta do Kung Fu. Mas a maioria das escolas, das academias de arte marcial chinesa no Brasil não usam a luta, não ensinam a lutar, né? Então, muitos professores falam, se você quer aprender a lutar, então você tem que ir para a aula de Sandá. E isso traz uma mensagem, falar que você tem que ir para a aula de Sandá se quiser aprender a lutar, ou que o Sandá é a luta do Kung Fu, traz uma mensagem escondida aí, subliminar, que é de que você não vai aprender a lutar no Kung Fu tradicional. Isso acontece muito em parte porque muitos professores de Kung Fu tradicional nem mesmo acreditam, infelizmente, isso é verdade, eu já vi muito disso, mas muito professor de Kung Fu tradicional nem mesmo acredita no Kung Fu tradicional. Eles acham que o que funciona em luta mesmo é o que tem no Sandá, talvez porque esse professor não tenha aprendido, alguém não tenha ensinado para ele, e ele não tenha aprendido direito as técnicas tradicionais, os estilos, entre aspas, tradicionais, entre aspas de novo, né? E aí, por isso, não sabe como aplicar e não sabe como adaptar isso para o Sandá. E a gente perde muito com isso no Brasil, porque lá na China se estuda muito isso. Na faculdade de Wushu, eu estava olhando a faculdade de Wushu, o currículo da faculdade de Wushu da Universidade de Esporte de Pequim, e na parte de Sandá eles estudam não só isso que você vê no campeonato, mas eles estudam desde defesa pessoal, o Sandá mesmo, a luta esportiva, combate com arma, enfim, eles estudam várias coisas. E eles vão trazendo essas coisas dos estilos tradicionais para dentro do Sandá, e aqui no Brasil a gente não faz isso, então a gente fica sempre um passo atrás nessa questão. E aí a gente fica esperando o chinês começar a fazer para a gente ver, tal coisa funciona, vamos ver como é que faz. Ao invés de a gente, desde cedo, começar a fazer isso aqui, mas isso passa muito pelo entendimento, ou pela falta dele, né, em relação aos estilos que a gente aprende aqui, a falta de conteúdo. A gente aprende muita forma, mas não aprende uma maneira adequada de treinar as técnicas que existem naquelas formas para a gente depois poder adaptar para o Sandá. Então essa é uma razão. Outra é que é o seguinte, de novo, o Sandá foi criado com um outro objetivo, em um outro momento da sociedade, então ele é bem diferente do tradicional. Aí, claro, o Sandá tem regras. Esses estilos tradicionais eles foram criados com outros objetivos que não tinha regra lá no início. Então, claro, no Sandá algumas coisas vão ser limitadas por causa da regra. Então você não vai conseguir aplicar todas as técnicas que tem nesses estilos dentro do Sandá, porque a regra não deixa, o equipamento não permite. E a situação de luta do Sandá, o confronto esportivo, ele é de uma natureza completamente diferente. A pessoa que está na sua frente, ela sabe que você vai atacar, você sabe que ela vai te atacar, então um está preparado para o ataque do outro, até a postura de luta é diferente de uma situação aí. Se você pensar em uma situação de agressão na rua, você não vai estar preparado, você não vai estar em posição de combate, não tem nada disso. É uma situação diferente da situação esportiva, e esse contexto esportivo, só pelo fato do atleta na sua frente já estar preparado,
isso já faz com que muitas técnicas sejam mais difíceis de serem aplicadas, porque ele já está esperando. E, bom, tem um argumento aqui que eu vou ter que quebrar agora, que é o seguinte: o pessoal fala, porque o tradicional foi criado para guerra e que não sei o que, essa coisa toda. Só que esses estilos que a gente conhece, mesmo pensa nas técnicas de arma, você vai entender muito bem assim se você pensar nas técnicas de arma. Tudo isso que você aprende de forma, de facão, de espada, de lança, isso tudo foi feito pensando em um adversário sem armadura, não é um contexto de guerra. Então, na guerra mesmo, 90% dessas técnicas de arma que você aprende nos estilos tradicionais não funcionariam na guerra, porque o adversário de armadura tem muito pouca coisa que funciona. Tem algumas técnicas que vão funcionar para conseguir vencer as partes vulneráveis da armadura ou atravessar uma armadura. Então muita coisa nos estilos tradicionais não funcionaria. Deixa eu ver se consigo escapar desse sol aqui na minha cara. Deixa eu vir mais para cá. Bom, então muitas dessas técnicas de arma que você vê nos estilos tradicionais não funcionaria na guerra por causa da armadura. A armadura limita aquilo que é possível fazer. Então você vai ter técnicas específicas contra a armadura, que funcionam contra a armadura, e outras técnicas que funcionam quando seu adversário está sem armadura. E no Sandá é a mesma coisa. Você está usando uma luva, você está usando vários equipamentos que vão limitar o que vai funcionar dentro desse contexto. Mesmo que fosse só de luva, teria várias limitações. Isso sem contar com a regra, mesmo se fosse só a luva já teria um monte de limitação, justamente porque a luva em si, o jeito que ela já é uma limitação. Então você tem que aprender a lutar dentro desse contexto, entender que quando o atleta está usando equipamento de proteção, que é uma armadura, se você parar para pensar nas armaduras que se usava aí há pouco mais de 3.000 anos atrás, quando se usava armadura de couro, o equipamento de Sandá é bem semelhante a essas armaduras e talvez proteja até mais do que protegia naquela época, aquele tipo de armadura. Bom, aí teria que fazer testes para ver, mas, enfim, o equipamento de Sandá, ele é uma armadura. Só as pessoas não consideram como armadura porque não está na guerra, porque não se usa mais armadura, mas é exatamente o que a gente usa ali, é exatamente uma armadura. Então, as técnicas de tradicional, muitas delas estão sim dentro do Sandá, mas adaptadas para esse contexto do atleta usando uma armadura, um equipamento de proteção. E essas técnicas chegaram no Sandá por um caminho diferente. E aí, para que você passe a enxergar essas técnicas, mesmo essas posturas, postura do cavalo, né, Mabu, Kung Fu, tudo isso existe no Sandá, mas é diferente. No tradicional a gente vê como posturas estáticas, e no Sandá acontece, é muito dinâmico, tem várias quedas que você vai ver, por exemplo, essas posturas. Em um momento você vai passar por essa postura, só que você não vai ficar estático nela, você vai passar por ela vai fazer parte de um movimento. Então, às vezes, você não vê a técnica que você vê em um estilo tradicional ali dentro do Sandá, mas o princípio, se você entender o princípio que constrói essas técnicas, tá sim dentro do Sandá. E aí é questão de você saber esses princípios ou não. No Sandá vai se treinar de maneiras diferentes, talvez algumas coisas se trouxer para dentro do Sandá, algumas coisas como se treina no tradicional, por exemplo, questão de postura, e se treinasse esses princípios, eu mesmo, aliás, já identifiquei no Sandá coisa que eu treino no Hapkido. E Hapkido não é um esporte, não é uma arte marcial de competição. Mas o princípio está lá dentro do Sandá. E o Hapkido é uma arte marcial coreana. Então por que não vai ter da arte marcial chinesa? Na verdade, o Sandá nasceu das artes marciais chinesas tradicionais. Se estudou e se estuda até hoje isso. Então, pelo estudo dos princípios dos estilos tradicionais, você pode sim colocar... você pode não, você vai ser capaz de
não só de colocar, mas de entender e passar a enxergar que as técnicas do Sandá fazem parte do conjunto de técnicas dos estilos tradicionais. Então, eu espero que agora essa questão tenha ficado clara, não reste mais dúvida para ninguém. Então, Kung Fu tradicional está dentro do Sandá sim. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal e clica no sininho para ativar as notificações e receber o aviso dos novos vídeos que eu postar. E não se esqueça de clicar no link aqui na descrição ou aqui na tela, em algum lugar, para você conhecer a minha fórmula 3P, para que você consiga elevar o nível do Sandá e aprender como os melhores atletas do mundo lutam Sandá. Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.